Continuando a programação da segunda semana de agronomia, eu dei a ideia para o pessoal da coordenação da semana de separar um dia, um turno pelo menos, para a gente falar sobre geoprocessamento, sobre tecnologias, e o pessoal abraçou muito bem essa ideia. Então hoje, no mês de novembro, é comemorado mundialmente, certo? Os avanços na área de geoprocessamento. É o que a gente chama de GIS Day, beleza? Então ele é comemorado entre o dia 10 e o dia 15 de novembro em todo o mundo. Então se vocês pesquisarem na internet nesse período, vocês vão estar vendo aí vários eventos acontecendo simultaneamente em todo o mundo. E aí a gente quis trazer esse momento aqui para vocês também, beleza? Então essa é a ideia de hoje, certo? Nós vamos tratar temas apenas dentro dessa área, dentro dessa temática. E aí a gente trouxe aqui um colega para poder começar a nossa programação, beleza? Então, de início, nós vamos ter o nosso colega Eudes Germano aqui, que vai fazer uma apresentação para vocês, certinho? O Eudes, ele é um engenheiro agrônomo, especialista em georreferenciamento de imóveis rurais, certo? Com mais de 10 anos de experiência no mercado. Então, olha, aproveitem aí, certo? Esse é o momento de quem quer trabalhar, de quem quer entrar na área, certo? De buscar informação, buscar conhecimento sobre isso. O Eudes, ele é agrônomo e ele também tem especialização em geoprocessamento, georreferenciamento de imóveis. Eu agradeço aqui a presença de ter aceitado o convite do nosso colega por intermédio do professor Richardson, que estava aqui. Está ali, certo? Por intermédio do professor Richardson, conseguiu aí um colega para vir falar um pouquinho para vocês. E aí eu quero que vocês aproveitem bastante esse momento com o nosso colega Eudes aqui, tá bom? Então a gente só vai começar a projeção aqui e eu já passo a palavra para o professor aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Animados? Tô vendo aqui que a casa está cheia. Pessoal, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do evento e, em nome do professor Dr. Richardson, meu conterrâneo pernambucano, eu gostaria de, em nome dele, saudar e agradecer a toda a comissão do evento. Prazer enorme estar aqui no Maranhão, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Eu passei por essa casa lá no meu estado, em Pernambuco. Fui aluno do curso técnico em agropecuária e lá foi onde eu despertei para as ciências agrárias e acabei depois fazendo agronomia. E então é um prazer estar aqui nessa casa. Eu tenho mais de 10 anos trabalhando com regularização de imóveis rurais. Eu falo mais de 10 anos porque quando eu estava na graduação, ainda como estudante, como vocês, eu comecei a enxergar uma oportunidade de empreender num mercado até então, ainda hoje, assim, não é um mercado dentro do agronegócio que tem tanta visibilidade. Então, dentro da universidade, dos institutos, acaba-se que, quando se fala em agronegócio, você vislumbra muito a questão da pecuária, da agricultura, do agronegócio mais direto ao campo produtivo. E esse setor de regularização de imóveis rurais, ela acaba passando um pouco, assim, meio que despercebido. Então, o tempo aqui é curto, não vai dar aqui para ensinar a regularizar um imóvel rural. Mas o meu intuito aqui, nesse uma hora e pouquinho que a gente vai estar aqui junto, é tentar despertar em alguns de vocês, ou pelo menos um de vocês, já vai ter valido a pena vir aqui, um mercado multimilionário. Eu digo isso porque, quando eu digo isso, até as pessoas se assustam, mas como assim? Um mercado multimilionário de regularização de imóveis rurais? É isso mesmo. É um mercado multimilionário
ainda com pouca concorrência e que poderá aí abrir uma oportunidade para quem queira enveredar por esse caminho. Então, assim, eu quero mostrar aqui para vocês que há uma oportunidade de empreender nesse mercado de regularização de imóveis rurais. Como aqui é a Semana de Agronomia e Empreendedorismo, então, essa nossa fala aqui, eu vou focar mais em trazer aqui alguns insights voltados para a questão de como vocês poderão despertar e começar a empreender nesse mercado, tá certo? Bom, pessoal, nós vamos falar aqui sobre empreendendo na regularização de imóveis rurais, desafios e oportunidades. Então, eu vou falar um pouco quais são os desafios e também quais são as oportunidades dentro desse mercado. Aqui tem alunos de vários cursos, né, das ciências agrárias, agronomia, zootecnia, curso técnico também, né? Então, está bem representado aqui as ciências agrárias. E alguém aqui sabe o que é regularização de imóveis rurais? Alguém sabe o que é necessário para regularizar um imóvel rural? Vocês podem perguntar no decorrer da palestra, ou vocês podem também anotar e no final a gente vai ter um espaço para debater. Mas assim, você fica à vontade, pode parar, perguntar, para que isso vai facilitando a compreensão. A regularização de imóveis rurais é um mercado que faz parte do agronegócio, como eu disse, e ele é um mercado que ele está da porteira para dentro da propriedade, assim como da porteira para fora da propriedade. Por que eu digo isso? Todo e qualquer imóvel rural existente no Brasil, ele é necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ser regularizado para que o proprietário ele possa gozar de todos os direitos que um imóvel rural pode propiciar. Para vocês terem uma ideia, anualmente o governo federal libera no Plano Safra um volume gigantesco de dinheiro, esse para investimento, para custeio da produção agrícola, e esse dinheiro é para viabilizar a cadeia produtiva do agronegócio. E uma coisa interessante é que aproximadamente metade desse valor que é liberado no Plano Safra anualmente, ele retorna para os cofres do governo, justamente porque as instituições financeiras não conseguem emprestar esse recurso, porque as propriedades, a grande maioria das negativas de tentativa de crédito das instituições financeiras, é porque as instituições não atendem, as propriedades rurais não atendem os critérios necessários para que possa contrair esses investimentos. E isso aí passa por regularização de imóvel rural. Professor, por gentileza, como faço aqui para passar? Tá ligado, não? Então, todos aqui sabem o que é empreendedorismo, não é isso? Alguém poderia me dizer o que é empreendedorismo para vocês? Ou, mais específico, o que seria empreender no agronegócio? Investir
Muito bem, o colega aqui disse investir em novas oportunidades. Empreendedorismo, pessoal, de forma bem resumida, é quando você encontra um problema que atinge determinado setor da cadeia produtiva, do agronegócio, e você propõe uma solução para esse problema. Então, ao propor, ao desenvolver uma solução para um problema, você disponibiliza essa solução no mercado, você vai ganhar dinheiro com isso e você vai gerar um bem para a sociedade, para aquela cadeia que você está oferecendo aquela solução. Então, de forma bem resumida, isso é empreender. Então, empreender no mercado de regularização de imóveis rurais é você desenvolver uma metodologia de trabalho que você possa, dentro da sua região, no seu município, na sua comunidade, oferecer esse serviço que vai resolver um problema daquela região, e você vai, obviamente, ganhar dinheiro com isso, você vai obter os frutos desse trabalho, dessa solução que você está propondo. Então, no agronegócio, da regularização de imóveis rurais, tem muita gente trabalhando com empreendedorismo, só que não de forma organizada. E essa é a principal razão que muita gente não obtém sucesso ao tentar empreender nesse mercado de regularização de imóveis rurais. Nessa imagem a gente está vendo aí a simbologia de uma propriedade rural e um proprietário rural ali segurando um documento. Ou seja, a regularização de imóveis rurais, ela só existe com um único objetivo, que é resolver o problema desse cidadão ali. Então ele tem um problema e você vai propor uma solução. O mercado de regularização de imóveis rurais, como eu disse, é um mercado multimilionário. Segundo dados da Receita Federal e do INCRA, que detém lá o banco de dados dos imóveis rurais no Brasil, hoje nós temos mais de 10 milhões de imóveis rurais no Brasil. Então, é muito imóvel rural. E aproximadamente 70% desses imóveis encontram-se irregulares. Então, nós estamos falando de um país com grande potencial no agronegócio. Para vocês terem ideia, a cada 5 pratos de alimentos servidos por dia no mundo, pelo menos um vem do Brasil. Então, se o Brasil resolvesse assim, olha, vamos fechar nossa fronteira, aqui só vamos produzir para atender o mercado interno, boa parte do mundo hoje, não sei se vocês sabem disso, mas passaria fome. Então, isso aí demonstra a importância que o agronegócio tem, não só para o Brasil, mas para o mundo. O agronegócio brasileiro hoje, ele é estratégico para o mundo. E a regularização de imóveis rurais, ela entra diretamente, influencia diretamente nessa questão do sucesso, do crescimento desse mercado do agronegócio no Brasil. Então, esses dados, eles trazem algumas informações importantes. Há mais de 10 anos eu venho trabalhando nesse mercado e comecei a mapear onde é que estavam as oportunidades de empreender. Comecei a estudar por regiões e a gente investiu muito em curso, em viagens, eventos como esse, tentando monitorar. E uma coisa interessante é que em todas as regiões do Brasil tem problema de regularização de imóveis rurais. E como que você pode fazer para começar a empreender nesse mercado? Existem 3 formas de você iniciar nesse mercado. Uma é aquele profissional que ele já tem conselho, ou seja, ele já é formado, já é credenciado no conselho de classe, e ele poderá solicitar credenciamento junto ao INCRA
para realizar a regularização de imóveis rurais através de georreferenciamento, tá certo? Então, esse é um caminho que você pode enveredar por esse caminho. Você pode se especializar nos demais cadastros que são necessários e você pode fazer parceria também com outros profissionais. Então, para iniciar, vocês como são estudantes, vocês precisariam se formar. Ao se formar, com exceção do curso de cartografia, os demais, para atuar como certificação de imóveis rurais credenciada ao INCRA, precisariam fazer um curso de especialização e solicitar esse credenciamento. Mas existe mais dois caminhos. Se você não é credenciado ao INCRA, você pode se especializar e você pode fazer parceria com profissionais que já sejam credenciados, e aí surge uma nova oportunidade de você empreender. E existe ainda uma terceira oportunidade, e tem muita gente fazendo isso, tem muita gente ganhando muito dinheiro apenas captando clientes, ou seja, o cara tem alguma ligação com o meio rural, ele sabe quem são as pessoas que estão precisando desse serviço, e aí ele montou uma equipe. Ele montou uma parceria com um advogado que faz a parte imobiliária, ele fez uma parceria com um técnico que é credenciado, e aí ele contrata os serviços, ele montou uma equipe, e tem gente ganhando muito mais dinheiro do que os profissionais simplesmente fazendo essa captação de clientes e fazendo parceria com outros profissionais. Quando eu iniciei fazendo parceria com outros profissionais, eu não era credenciado, e durante muito tempo eu trabalhei fazendo parceria. Ganhei algum dinheiro, mas o mais importante foi que eu aprendi. Eu fui pegando os insights, eu fui conhecendo a realidade, e aí depois eu vi que esse mercado realmente era promissor, e aí eu resolvi caminhar com minhas pernas próprias. O sistema cadastral brasileiro, ele é muito complexo, como eu falei, e essa complexidade, ela acaba trazendo essa grande oportunidade de empreender no mercado de regularização de imóveis rurais. Essa imagem ali, a gente está vendo ali alguns órgãos que são necessários no imóvel rural estar regularizado. Eu vou mostrar detalhado para que vocês possam entender o que é que um imóvel rural precisa para estar 100% regularizado. Então, muita gente acha que o fato do imóvel ter uma escritura pública, estou seguro, o meu imóvel está regularizado. E aí não é bem assim. Quando ele vai no banco tentar conseguir um crédito, aí o gerente diz, não, você tem o CA, você tem o CCIR, você tem o ITR, você tirou a certidão negativa, você fez o georreferenciamento, está verbado em cartório, e aí o proprietário rural volta de lá, sabe, com aquela sopinha de nomes na cabeça que ele não sabe nem o que é. E aí ele vai procurar profissionais, muitas vezes ele procura um contador, aí o contador faz um ITR, mas não faz o outro. Aí ele procura um advogado, o advogado às vezes faz determinado documento, mas não faz o outro. Aí recomendo ele procurar um técnico credenciado. Aí o técnico muitas vezes faz só o georreferenciamento. Eu não sei aqui, mas a maioria das cidades onde eu passo, quem trabalha com georreferenciamento, o cara faz só o georreferenciamento e não faz mais os outros cadastros. Eu não sei por quê. E aí ele não resolve o problema do cliente. Então, eu enxerguei que o produtor rural, ele é muito ocupado com as atribuições da propriedade rural, ele não entende e ele não tem paciência, ele não quer perder tempo. Então, muitas vezes, quando ele vai no banco tentar tirar um crédito e chega lá, o gerente diz, precisa disso, precisa daquilo, ele já sai de lá estressado, ele diz, não, eu vou mais atrás disso não. E ele larga de mão. Então, quando você faz esse trabalho completo, de forma integrada, realiza todos os cadastros e atende ele, dá uma assistência recorrente,
Porque tem alguns cadastros como o ITR e o CCIR que você tem que declarar anualmente. O produtor rural ele esquece. Então, quando você cria esse banco de dados, você anualmente, você dá essa assistência a ele, cara, ele fica fiel a você. E não só isso, ele passa a ser um vendedor seu. Porque onde ele chega, que ele vê um colega falando que está com problema, ele diz logo, olha, fulano de tal resolve o teu problema. Então, hoje eu faço um trabalho nas redes sociais. A gente tem uma equipe hoje fazendo tráfego pago, posicionamento, direcionando nossos anúncios para diversas regiões do Brasil. E eu digo a você, a gente chegou num ponto que os clientes que a gente tem hoje, por indicação de clientes que a gente já atendeu, só eles por si só a gente já não daria conta de atender. Porque a cada cliente que a gente atende bem, e ele fica satisfeito, ele vai lá, consegue o crédito dele, ele vai comprar um veículo lá, ele está com o documento dele em dia, ele consegue um desconto. Então, assim, ele fica tão satisfeito que ele começa a ser um vendedor seu. Ele começa a vender o seu serviço onde ele chega. Isso é uma coisa que eu falo para vocês, é certeza. Qualquer um de vocês que disser assim, olha, eu vou, a partir de hoje, começar a empreender nesse mercado. Eu tenho certeza que aqui em São Raimundo, se vocês começarem a aplicar essas técnicas de fazer a regularização completa, de fazer aquela assistência recorrente, vocês não vão ter sossego com a quantidade de gente que vão lhe ligar. E, infelizmente, isso passa despercebido. A maioria dos profissionais não consegue enxergar essa oportunidade e eles muitas vezes faz só o carro, aí não faz o outro cadastro e aí ele não consegue fidelizar o cliente. Então ele está sempre correndo atrás de um cliente novo porque ele não fideliza o cliente. Porque quando você fideliza, você passa a ter um cliente ali que ele vai sempre estar atrás de você, procurando para resolver alguma coisa, indicando para outro. Então, o cliente, o produtor rural, ele é a razão do nosso trabalho. Se a gente não atender ele bem, você não vai ter êxito. Você pode ser o melhor profissional, você pode ter os melhores equipamentos, pode ter a melhor estratégia de marketing, mas se você pecar no trivial, você vai ter problema. E eu falo isso por experiência própria, porque quando a gente entendeu isso, ocorreu uma virada de chave lá na nossa empresa. Então, o Sistema Cadastral Brasileiro, eu vou mostrar para vocês aqui de forma detalhada, para que vocês possam compreender o que é necessário para regularizar um imóvel rural. O INCRA, que é um dos órgãos que faz a coordenação da questão fundiária no Brasil, ela tem o SNCR, que é o Sistema Nacional do Cadastro Rural. É como se fosse o CPF. Todos vocês têm um CPF. Então, o imóvel rural ele tem o código do imóvel rural. É como se fosse o CPF do imóvel rural. Então, é através desse código do imóvel rural que o imóvel ele passa a existir nos bancos de dados do governo. Se o seu imóvel não tiver CCIR, é como se fosse uma pessoa sem CPF. Ou seja, ele não vai constar nos cadastros públicos, nos bancos de dados do governo. Então, quando você vai iniciar a regularização do imóvel rural, o primeiro documento que você tem que se atentar é o CCIR do imóvel. Se você não tiver CCIR, você nem consegue emitir os outros documentos. É como, por exemplo, o primeiro documento que você tira, depois da certidão de nascimento, é o quê? É o CPF, né? A partir do CPF você vai tirando os outros cadastros. Então, o imóvel rural é a mesma coisa. O INCRA também tem um Sistema Nacional de Gestão Fundiária, que é o SIGEF, Sistema de Gestão Fundiária. E o SIGEF é outro sistema onde você faz a certificação do imóvel rural. Então, o SNCR, ele gera o CCIR, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, e o SIGEF
gera o CIR, que é o Certificado de Imóvel Rural. Então, esses dois sistemas, eles são geridos pelo INCRA e são obrigatórios. Hoje, a partir agora de 20 de novembro do corrente ano, todos os imóveis acima de 25 hectares serão obrigados a ser certificados no SIGEF. O imóvel que não tiver essa certificação, você não consegue fazer transação imobiliária no cartório, compra e venda, não vai conseguir obter recurso no banco, ou seja, você não vai poder fazer nada com o imóvel se não tiver essa certificação. E aí isso vai zerar. O governo fez gradativamente. Em 2025, todos os imóveis rurais terão que ser certificados. Então, hoje, acima de 25 hectares, a partir do dia 20 agora de novembro, acima de 25 hectares terão que ser certificados. Então, assim, já vai abrir aí mais um leque de trabalho só com certificação de imóveis rurais. Então, o INCRA tem esses dois sistemas que são obrigatórios. A Receita Federal também tem um sistema dela, que é o CAFI, Cadastro de Imóveis Rurais, e ele gera o NIF, que é o número do imóvel na Receita Federal. Na verdade, o NIF houve uma mudança no governo passado e mudou de NIF para CIB, que é o Cadastro do Imóvel Rural. Mas o NIF ainda é o mais conhecido, muita gente ainda conhece por NIF, então eu deixei ali o NIF, mas na verdade agora teve uma mudança, esse NIF passou a ser CIB, que é o número do imóvel na Receita Federal. E para isso você tem que fazer a declaração anual do ITR. Essa declaração ela é feita uma vez por ano. É como se fosse o IPTU que você paga do imóvel urbano, do imóvel rural você paga o ITR. Anualmente você tem que fazer essa declaração como imposto de renda. Você faz a declaração, essa declaração ela é feita, você declara lá o valor do seu imóvel, as benfeitorias, enfim, e você paga um imposto para você ter direito a emitir a certidão negativa da Receita Federal. Ou seja, qualquer trâmite que você for fazer, seja cartorial, seja banco, eles vão pedir essa certidão para comprovar que o seu imóvel está em dias com suas obrigações. Então, por isso, esse é um cadastro, assim como o INCRA, que você é recorrente, você faz anualmente. Então, quando você vai montando o banco de dados dos seus clientes, então, quando chega a época de declarar anualmente, você já vai informar lá o seu cliente, olha, chegou a data de declarar o seu documento, a gente já se antecipou aqui, declarou para o senhor, e ele vai lhe pagar sem reclamar. Pode ter certeza disso. Então, você cria um banco de dados de cliente, de serviços, recorrente. Anualmente, você sabe que vai ter que fazer aquele serviço. E a maioria dos proprietários rurais não tem conhecimento disso. Então, às vezes, eles acumulam lá 4, 5, 10 anos sem pagar o imposto, porque não é nem por de má fé, porque ele não sabe. O cadastro é tão complexo que ele não tem essa informação. Então, esse é outro cadastro, outro sistema cadastral que precisa ser regularizado, ou seja, 2 sistemas cadastrais. O imóvel também tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem outro cadastro que precisa ser feito. Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem o SICAR, que é o Sistema Ambiental do Imóvel de Cadastro, e ele gera o CAR. O CAR é muito conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar no CAR. Então, o CAR é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, e ele tem também um sistema próprio, que é o SICAR, um sistema independente, em que você cadastra as informações ambientais do imóvel e que também, sem esse documento, você também fica impedido de fazer qualquer transação com o imóvel, seja cartório, banco, também é obrigatório ter o CAR. Então, uma coisa muito comum que a gente escuta a gente pergunta para um proprietário rural, seu imóvel está regularizado? Ele diz sim. E quando você vai olhar, ele só tem um CAR. Aí ele acha que aquele documento já... Eu já vi casos de o imóvel não ter escritura pública, só tem um CAR.
e o proprietário acha que está regularizado. Não, eu tenho um carro, meu imóvel está regularizado. E não está. Para você ter ideia, o CAP, apesar de ser obrigatório, ele nem pode ser usado, ele nem configura como documento de comprovação de posse do imóvel. Se você tiver só o CAD do imóvel, isso não comprova que você tem a posse dele, porque ele é um cadastro, na verdade, informativo das características ambientais do seu imóvel. Então lá vai ter reserva legal, área permanente, área de infraestrutura pública, todas essas informações têm que estar constando lá. Então, mais um sistema cadastral aí, Ministério do Meio Ambiente. E esse pouca gente conhece, que é um sistema de cadastro do IBAMA. Ele é chamado ADA. O IBAMA, ele tem o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal, e ele gera o ADA, Ato Declaratório Ambiental. Pouca gente conhece. Vocês já têm ouvido falar do ADA? Não. Pronto, o ADA também é um cadastro em que você coloca as informações ambientais do imóvel. Só que qual é a importância do ADA? Quando você faz as declarações das áreas ambientais, das informações no ADA, quando você vai preencher o ITR, ele pede para você informar o número do ADA. E quando você informa o número do ADA no ITR, o proprietário rural ele passa a ter desconto do imposto anual. Então imagina só, eu passando aqui, quando eu estava chegando, eu vi que tem várias fazendas, várias empresas grandes aqui próximo, de soja, milho. Imagina só uma propriedade dessa, enfim, 1.000, 2.000, 5.000 hectares. Às vezes o cara vai pagar uma pancada aí de imposto, e quando você coloca o número do ADA lá, o cara pode chegar a ter uma redução de até 80% no imposto. Então, quando você mostra isso para o cliente, muitas vezes o que ele vai economizar de imposto, por você ter feito a declaração correta, já pagou o seu serviço e ele ainda ficou dinheiro no bolso dele. Pouca gente sabe disso. E outra coisa, quando você declara o ADA, tem alguns incentivos aí do governo para quem declara essas informações. Certo? Tem mais alguns incentivos. Quem declara anualmente passa. Agora mesmo tem um programa de crédito de carbono, que eles vão usar muito essas informações. Quem tiver áreas preservadas e tiver com essas declarações, pois não? A partir de normalmente até não sei o que vai ter que ser regularizado. 20 de novembro, agora do corrente ano, 2023. Nada. Então tá chegando. Aí vai se abrir mais um leque aí de propriedades pequenas aí para serem regularizadas. Então, muito importante também esse cadastro do IBAMA, que pouca gente conhece. Então, para regularizar imóvel rural, você tem que ter um checklist. Então, o imóvel rural ele tem que ter matrícula em cartório, ele tem que estar com a certificação lá no CIGEF, ele tem que ter o CCIR, ele tem que ter o CAR, ele tem que ter o CIB, que é o número do ITR. Hoje uma coisa muito importante, a Receita Federal e o INCRA, eles fizeram uma vinculação dos cadastros. Então, anteriormente você conseguia emitir o ITR independente do CCIR. E agora você não consegue, você primeiro precisa ter CCIR para poder fazer a declaração do ITR. Então, quando você declara o CCIR, esses dados automaticamente eles já vão para a Receita Federal. O sistema é vinculado. Então, o imóvel precisa seguir essa escadinha para estar regularizado. Então, se você se faltar um desses cadastros, o imóvel não vai estar regularizado. Você chegar no cartório, não vai passar qualquer trâmite que você precise, seja no cartório, no banco, não vai conseguir. Então, pessoal,
Ficou claro? Alguma dúvida? Todo mundo agora sabe o que é preciso para o imóvel rural estar 100% regularizado? Então vamos lá. E agora, para empreender, o que fazer? A gente já sabe o que é preciso para o imóvel estar regularizado. E como empreender nesse mercado? É simplesmente eu sair oferecendo meu serviço por aí? Ou tem mais alguma estratégia para a gente começar? O primeiro passo, gente, é ter conhecimento. Não adianta você querer empreender em determinada área, seja regularização de imóveis rurais ou qualquer uma outra, se você não conhece daquilo que você quer oferecer. Então, isso vocês já estão fazendo aqui, né? Vocês como estudantes, vocês já estão se preparando, vocês já estão adquirindo conhecimento. Mas só o conhecimento formal, esse que você tem na universidade, ele não é suficiente hoje para você empreender. O mercado hoje ele exige mais do que isso. Então o mercado ele é complexo. Hoje o avanço da tecnologia mudou os paradigmas e você precisa hoje ter uma formação multidisciplinar. Então, para vocês terem ideia, durante algum tempo eu cheguei a investir 70% de tudo que eu faturava em cursos, mentorias, livros, porque quando eu comecei eu tive muita dificuldade. Quando eu resolvi fazer um trabalho de forma integrada, o sistema cadastral brasileiro ele é muito complexo. Então, obviamente, quando você faz parceria com outros profissionais, você acaba agregando os conhecimentos e isso facilita. Mas quando você resolve empreender, montar uma empresa, montar uma equipe, se você não tiver conhecimentos diversos, você tem muita dificuldade. Então, eu recomendo que vocês precisam, além do conhecimento formal, sobre os cadastros, sobre a parte topográfica, sobre o sistema fundiário brasileiro, é preciso que vocês foquem em algumas áreas específicas. Então, vocês têm que fazer network, que é isso que a gente está fazendo aqui, é muito importante. Então, vocês procurem participar de eventos ligados ao agro, palestra em associações, cooperativas, porque é lá onde estão os clientes. Então, quando você começa a trocar informações com esse pessoal, você começa a criar uma rede de contato, de relacionamentos, isso se chama network. Então, invistam nisso. Hoje tem uma ferramenta que sem ela você vai ser muito difícil empreender, que é a internet. Então, onde é que está a audiência hoje? Onde é que está a atenção das pessoas hoje? Está na palma da mão. O produtor rural, ele está lá na propriedade e ele está com um celular na mão conectado. Então, muita gente ainda não descobriu isso. Eu ainda vejo muitas empresas do agronegócio com frotas de carro e vendedores rodando de cidade em cidade. Isso é coisa do passado. Quem não mudar, tem pesquisas que mostram que em 2030 só vai ter 2 tipos de negócio: aquele que está na internet e aquele que deixou de existir por não colocar o seu negócio na internet. Então, quem acha que o produtor rural, o produtor rural ele não é ligado a essas coisas, não. O produtor rural ele está mais conectado do que vocês que estão aqui na sala de aula. Acreditem em mim, eu vivo no campo e eu vejo isso. Hoje a gente faz um trabalho. Então, uma dica aqui importantíssima, eu acho que 80% vocês já vão começar a obter êxito.
Quem começar um negócio hoje de regularizar imóvel rural, quem não dominar essas ferramentas, procure alguém que domine, mas comece a fazer tráfego pago. Alguém sabe o que é tráfego pago? Tráfego pago é você pagar o Facebook, o Instagram, o Google, para levar sua mensagem. E eles levam para quem você quiser. Então eu posso fazer um anúncio, eu posso ligar agora lá para o pessoal que faz o meu marketing e dizer, olha, eu quero que vocês façam um anúncio para São Raimundo das Mangabeiras. Eu quero que esse anúncio chegue para pessoas que tenham de 20 anos a 50 anos, que seja homem, que tenha algum vínculo com o agronegócio, e por aí vai. Você é que diz para quem essa mensagem vai chegar. Vocês, quem aqui já teve com o celular na mão e foi assistir um vídeo e de repente apareceu um anúncio? Vocês acham que isso é por acaso? Não é por acaso não, pessoal. Isso é direcionado. Essa mensagem ela foi direcionada para alguém que tinha esse perfil. Por isso que esse anúncio chegou. Então você pode fazer a mesma coisa. Isso é muito simples de fazer. Com R$10 por dia, R$10 por dia, R$10 é um dinheiro de um hambúrguer, um cafezinho, talvez nem um hambúrguer pague mais, né? Com R$10 por dia, você já consegue direcionar o seu anúncio, a sua mensagem. Então, se você, eu quero atender São Raimundo, eu quero atender Balsas, então você direciona o seu anúncio para aquela região onde você quer atender. Então, lá naquele anúncio, você vai mostrar qual é a transformação que você oferece para o proprietário de imóvel rural. E aquela mensagem vai chegar para ele. E se ele estiver precisando daquele serviço, ele vai contactar você. Então, só que o tráfego pago ele não vende sozinho. O tráfego pago ele vai trazer o cliente para negociar com você. Ele vai trazer o cliente para a sua mesa de negociação. Exatamente. Quando todo anúncio que você vê lá que tem patrocinado, é porque ele está sendo pago. Professor, o meu tempo, só para me situar. Você ainda tem mais uns 10 minutos para depois a gente ir para as perguntas. Show. Pessoal, o tempo é curto, o tema ele é muito complexo, então assim, eu estou tentando resumir ao máximo, mas a ideia aqui é trazer um norte para vocês, e eu vou mostrar agora aqui ao final, quem quiser se especializar nessa área, quem quiser, eu vou mostrar aqui alguns caminhos a ser seguido, tá certo? O tempo é muito curto, estou tentando resumir aqui, se fosse para a gente falar disso bem detalhado, a gente precisaria aí de pelo menos uma semana, para a gente detalhar um por um, abrir as planilhas, mostrar o passo a passo. Então, estou tentando ver aqui o que pode, assim, o que pode ser mais interessante para despertar em vocês essa área de regularização de imóveis rurais, tá certo? Então é isso, tráfego pago, vendas, fazer network, são ferramentas importantíssimas para quem queira começar já e começar a obter resultado, tá certo? Resultado rápido, com o menor custo possível, que antes dessas ferramentas, o cara tinha que ter vendedores com carro, com custo altíssimo, visitando propriedade, batendo de porteira em porteira, oferecendo serviço. Então, assim, isso é coisa do passado. Apesar que tem gente ainda fazendo. Certo? Mas as pesquisas já estão mostrando que em 2030 só vai ter 2 tipos de empresa, 2 tipos de negócio. Por que é que essa geração, da pandemia para cá, 2020 para cá,
nunca teve tanto milionário na faixa etária aí até os 30 anos, como a gente está tendo agora no pós-pandemia. Por quê? Porque a internet abriu espaço para as pessoas ter vez e voz, que antes não tinham. Então, assim, despertem para isso. Eu estou mostrando que o mercado de regularização de imóveis rurais, ele é um mercado oportuno, tem oportunidades. Vocês estão numa região aqui de um polo agrícola, tem muita oportunidade aqui nessa área, não tenho dúvida. Até estava dizendo ao professor que se alguém aqui não despertar, eu vou vir para cá. Mas eu não quero vir não, eu quero que alguém aqui desperte. Tá certo? E aí, pessoal, vocês precisam ter um propósito. Vocês, acho que aqui, eu não sei qual o módulo que cada um está aqui do curso, tem gente perto de terminar, gente iniciando, mas independente, vocês têm que traçar um propósito. Então, se você decidiu, eu vou investir, vocês têm que ter um norte. Porque quem não tem um norte, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se algum aqui decidir, eu vou focar nessa área, então comece a estudar essa área. Comece a ficar perto de pessoas que mexem com essa área. Comece a respirar o ar de pessoas que mexem com regularização de imóveis rurais. Isso serve para outras áreas também. Eu quero trabalhar com soja, eu quero trabalhar com pecuária, crédito rural. Eu quero ser pesquisador, eu quero fazer mestrado, doutorado e ser professor do instituto. Então, vocês estão no lugar certo. Respire o ar que esses caras estão respirando. Eles sabem o caminho das pedras. Então não vamos inventar roda não, pessoal. Porque tem gente que quer inventar roda, quer inventar o vento. Não, isso já existe. A gente só precisa modelar. Então modela aquilo que vocês querem fazer, que vocês vão chegar muito mais rápido. Pega aquilo que é bom, que é referência, faça uma adaptação para a sua realidade, melhore se possível. Porque eu ainda vejo muita gente querendo inventar. E aí você vai perder tempo. E tempo custa caro. Então tenha um propósito definido ainda na graduação. Definam esse propósito e mirem eles, sigam eles. Todo ano a gente abre vagas lá de estágio. E os nossos colaboradores lá, todos eles foram estagiários. Alguns já saíram e abriram empresa e estão tendo sucesso. Na verdade, quando o cara demora muito lá, eu digo, rapaz, aqui a gente não está fazendo o dever de casa não, porque a gente quer que o cara saia logo e abra um negócio dele. Alguns, inclusive, são nossos concorrentes lá. E eu incentivei eles a fazer isso. Então, o ambiente onde vocês estão é muito importante, é mais ou menos o que eu acabei de falar, do que é que vocês estão se alimentando, quais são as influências. A internet também tem muita coisa hoje, então tem muita gente que fica perdido. Então assim, use a internet a favor de vocês. Eu quero trabalhar com crédito rural. Tem muita coisa lá gratuita, muito conhecimento, tem mentorias pagas. Logicamente tem que ver quem são, se aquela pessoa que está vendendo o curso, tem que ver a trajetória dele, né? Tem muita gente que não fez nada e coloca lá a mentoria para vender. Quando você compra, vai ver, o cara não fez nada. Então assim, compre de pessoas que já percorreram o caminho. Então o ambiente onde vocês estão, as pessoas que estão próximo de vocês, procurem ficar próximo de pessoas que já fizeram aquilo que vocês almejam. Isso vai ajudar vocês a chegar mais rápido. Então, a minha empresa Sertão Rural, nós já regularizamos
diretamente mais de 1.000 propriedades rurais. Eu tenho esse banco de dados cadastrados em vários estados do Brasil. Então, como é que pode uma empresa lá do interior de Pernambuco, uma cidade de 30 mil habitantes, regularizando imóveis no Pará, em Minas, Bahia. Como? Como que esse pessoal nos descobriram? Então, assim, estou mostrando isso. Então, após atingir 1.000 propriedades rurais... Sim, exatamente. Através do marketing. Só que assim, o marketing é para você levar, para você trazer o cliente para a mesa de negociação. Mas uma vez que o cliente chega na sua mesa de negociação, você tem que realmente ter um produto a oferecer que cause uma transformação para ele. Entendeu? Então, nós desenvolvemos... E aí eu já estou caminhando aqui para o final para a gente entrar para as perguntas. Nós desenvolvemos um método, que é o chamado método Regularize. Nós estamos fazendo um trabalho aí para todo o Brasil. Hoje nós temos uma lista de espera lá. Nessa lista de espera nós temos agrônomos, engenheiros, contadores, advogados. Mas como assim? Como que um engenheiro vai vender mentoria para advogado? 40% dos alunos que estão na nossa lista lá são advogados. Estranho, né? Então os advogados estão entendendo mais até do que os engenheiros que esse mercado é interessante. Então nós desenvolvemos um método com um passo a passo detalhado. Então dentro desse método nós temos lá aulas detalhadas de cada cadastro, quais as ferramentas, os programas, certo? Nós temos lá aulas de marketing, de venda. Nós disponibilizamos lá. Esse é o método, ó, método Regularize. Então, além de todos esses documentos aí, todos esses cadastros que são necessários para regularizar um imóvel rural, inclusive, eu não falei ali, mas uso capião extrajudicial para regularizar propriedades que ainda não têm matrícula em cartório. Então, hoje tem essa ferramenta. Você pode regularizar um imóvel hoje com 90 dias no cartório. Você pega uma propriedade que não tem matrícula e com aproximadamente 90 dias você consegue gerar todo o processo e entregar ao cliente regularizado, com todos os cadastros, matrícula, a escritura pública. Então, nós desenvolvemos esse método. É algo que a gente já vem aplicando, ou seja, não é algo que a gente fez para vender, é algo que a gente faz. Então, a gente tem mais de 1.000 propriedades regularizadas. Centenas de depoimentos nós temos lá no nosso banco de dados. Isso vai começar a ser disponibilizado nas nossas redes sociais, no YouTube, enfim, vai começar a ser feito um trabalho aí intenso nas redes sociais. Eu vou disponibilizar para vocês seguir, e lá vai ter muito conteúdo, muito mesmo do que a gente faz no dia a dia, depoimento dos clientes, mostrando o antes, o depois. Então, esse método é para profissionais que desejem se especializar na área. Então lá vai ter todo o passo a passo. Nós vamos disponibilizar lá o kit de documentos personalizado, todos os documentos que você precisa fazer para regularizar um imóvel, você vai receber lá ele tudo mastigadozinho. Você só vai pegar e botar sua logo. Tudo prontinho, passo a passo, por onde começa primeiro, como chega lá no final, as planilhas, os programas, vai ter aula de marketing, vai ter vários colegas que vão estar dando aula lá de várias áreas. Então a gente tem colegas aí de vários estados que vão estar participando dessa mentoria, trazendo. Então lá você vai ter uma formação
completa para se especializar nessa área de regularização de imóveis rurais. Então, gente, para encerrar, essa frase sintetiza um pouco essa mensagem do que eu consegui nesses 10 anos empreendendo nessa área, tá certo? Para mim, empreender na regularização de imóveis rurais é enxergar o campo como um quebra-cabeça complexo, onde cada cadastro é uma peça fundamental, mas também é compreender que a paisagem completa é a prosperidade, a preservação e a realização dos sonhos daqueles que labutam na terra. Para mim, é isso que sintetiza o meu trabalho. Dinheiro é importante? Sim. Mas em qualquer área que vocês desejem empreender, seguir sua vida profissional, não pensem no dinheiro inicialmente. O dinheiro ele é consequência. Quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei a correr muito atrás do dinheiro. E o dinheiro, por incrível que quanto mais eu corria atrás dele, parece que ele fugia de mim. Quando eu estava chegando perto, ele corria. Aí chegou uma hora que eu comecei a pegar, como eu disse a vocês, 70% do que eu ganhava, eu comecei a investir em conhecimento, em network, em me relacionar com as pessoas, em comprar curso, viajar para eventos, fazer parcerias. E aí chega um determinado tempo que o dinheiro começa a chegar sem você ter que estar correndo atrás dele. Ele chega naturalmente. Ou seja, é preciso inicialmente que haja um plantio, uma semeadura, para depois colher. Então, pense na transformação que vocês vão levar para a sociedade. Façam isso com amor, com carinho. Sejam o melhor. Não é melhor do que o outro, é o melhor que vocês podem ser. E aí não se conforme com a média. Porque quem está na média é o quê? Medíocre. Essa palavra média foi inventada para amenizar, para não... Mas, fulano, eu estou na média. Quem está na média está medíocre. Então, seja o melhor, não melhor do que o outro, mas o melhor que você pode ser. Dê o seu melhor. E não tenham dúvida que vocês vão ser recompensados. Não tenham dúvida. Então, é isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Como eu disse, o tempo é um pouco curto. Espero que possa ter despertado em algum de vocês aí o interesse por esse mercado. É um mercado promissor, é um mercado que vai propiciar para quem desejar seguir lá e se empenhar, colher bons frutos, não tenham dúvida disso. Tem trabalho aí, tem imóvel aí para muito tempo. Pesquisas mostraram que os profissionais que estão trabalhando hoje com regularização de imóveis rurais, se somente eles ficar responsável para regularizar o sistema cadastral brasileiro, 15 anos de trabalho ainda não conseguia dar conta. Então, por isso que é importante que esses novos profissionais que estão saindo do mercado enxerguem isso e porque isso vai, inclusive, o governo, os cartórios, os órgãos, eles desejam muito que mais profissionais ingressem nesse mercado, porque vai ajudar a desburocratizar, vai ajudar o país como um todo, porque muitas políticas que são travadas é por conta do sistema cadastral, que é muito complexo ainda no Brasil, tá certo? Então, estou à disposição aí para quem tiver alguma dúvida, quiser fazer pergunta. Não sei se eu extrapolei meu tempo, professor, né? Não, está dentro do esperado, viu? Então, aqui de mão, meu amigo, a gente já lhe agradece, viu, pelo convite. Já vinham conversando com eu já há alguns meses, né, para tentar trazer. Não é fácil, porque tem uma agenda de trabalho, né, da sua empresa. A gente fica feliz, é meu conterrâneo, viu, pessoal?
E aí tem muitos de vocês aqui que é de origem humilde, né? E muitas vezes se pergunta, será que eu consigo colocar uma empresa dessa? Né? Será que eu vou chegar onde um colega desse está chegando? Mas, pessoal, tanto eu como eu, nós somos de origem humilde, né? Vem lá do sertão de Pernambuco, né? Então, mas como que a gente chega aqui? Na primeira palestra já foi citado isso. Suor, esforço, tá bom? Então, vai um dia até tarde estudando, bota o propósito, lembra das palestras, lembra das experiências aqui que conseguiram ter êxito, tá bom? Então, o Eudes, ele tem redes sociais, ele vai deixar aí disponível, tá? Porque ele é bem solícito que vocês, quem se interessou, viu, pode procurar. Nós estamos um pouco corridos no tempo, tá, pessoal? Nós temos só 7 minutos, tá? Mas toda a equipe aqui, em nome do professor Miguel, a gente lhe agradece, viu? A gente fica muito feliz com a sua presença. Especialmente por ter um conterrâneo aqui comigo, tá bom? E eu vou fazer o seguinte, para a gente organizar, né, de forma para não bagunçar, levanta a mão, tá bom? Eu vou escrever 2 ou 3 pessoas para a gente não extrapolar, tá bom? 6 minutos. Vou começar aqui por... Bom dia a todos. Meu nome é João Márcio, faço o 8º período de agronomia e minha pergunta é até simples, né? Uma pergunta genuína. Ultimamente a gente tem visto muito, e eu acredito que os colegas também, a questão de todo o movimento do MST envolvendo as terras. Eu queria saber se o que dá brecha, ou o que ocorre naquela localidade, se há alguma violação de algum cadastro, se falta algum programa, algum cadastro naquela terra. Eu queria entender se tem alguma relação, né, o MST, esse movimento, né, com a questão dos cadastros, a regularização dessas terras. Obrigado pela pergunta. Pertinente a sua pergunta. Eu não falei sobre isso, mas interessante. O que acontece? No Brasil, o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, nós temos muitas áreas que são de interesses da União. Então, nós temos parques ambientais, nós temos áreas de assentamento do INCRA, que é aí onde entra a reforma agrária. Nós temos nos estados também áreas de assentamento dos estados, áreas indígenas, muita área indígena. Então, assim, tem muito conflito ainda no Brasil, principalmente essa região aqui, já vocês aqui se aproximando, mais região norte aqui, Pará, ainda tem muito conflito. Aqui no Nordeste também tem muitos assentamentos irregulares. O que acontece? A questão fundiária dessas áreas públicas, essas áreas que têm interesse da União, compete ao INCRA, e dependendo da situação do interesse público, o órgão responsável, seja, por exemplo, Índios, FUNAI, se for do INCRA, assentamentos do INCRA, o INCRA. Então, essas áreas de interesse público, cabe à União tratar. Nós, enquanto profissionais, nós não podemos regularizar áreas de interesse público, tá certo? Áreas públicas, só quem pode tratar e resolver essas questões é o próprio Estado, a União, tá certo? Então, a gente, como profissional, a gente pode até prestar serviço, mas a gente não pode diretamente atuar para resolver áreas de conflitos. Isso aí cabe ao órgão responsável agir nesse sentido. Então, realmente é uma pergunta pertinente, mas tem muita área de conflitos realmente no Brasil. Não sei se já foi claro, mas...
Olá, bom dia. Eu sou aluno aqui do IFMA, do quarto período de agronomia, e gostaria de fazer uma pergunta bem simples para você. Quando você decidiu empreender, qual foi a sua principal dificuldade que você encontrou nessa questão da regulação de imóveis? Obrigado pela pergunta. Veja só, as dificuldades elas existem, tá certo? Quando você vai começar, as dificuldades elas existem. Mas assim, você não pode focar nelas, senão você desiste. Por exemplo, para regularizar imóvel rural, você precisa, além de ter o cliente para você vender o seu serviço, você precisa de uma estrutura mínima para começar. Por exemplo, você não consegue regularizar imóvel rural sem fazer a topografia do imóvel, sem fazer o georreferenciamento do imóvel. Então, isso demanda equipamentos. E os equipamentos, eles não são baratos. Os equipamentos, eles têm... Você tem uma ideia? Um GNSS RTK, que é um dos melhores equipamentos hoje que a gente usa para fazer georreferenciamento. Tem equipamentos que chegam a custar mais de 100 mil reais aí no mercado. Um drone com software topográfico, hoje, tem no mercado aí que chega a quase 200 mil drone aí com equipamentos, com software topográfico. Então, assim, você precisa ter um transporte para se locomover, certo? Então, assim, tem uma estrutura mínima que você precisa, mas o que é que acontece? Quando eu comecei, eu não tinha nada disso. Então, eu comecei como? Fazendo parcerias com pessoas que já tinham uma certa estrutura e eu tinha uma comissão, um percentual daquele negócio. Então você começa, você vai ganhando dinheirinho, vai ganhando experiência, vai conquistando mais clientes, tá certo? E depois você vai conseguindo os seus equipamentos, vai montando a sua estrutura aos poucos. Obviamente, quem puder já iniciar e comprar um equipamento, montar uma estrutura, mas assim, eu não recomendo. Eu acho que é mais interessante você começar, faça um estágio numa empresa que já executa, preste um serviço, faça parcerias. Tem muitos profissionais que já têm estrutura, tem equipamento, tem transporte, tem até cliente, mas ele não tem o quê? Ele não tem a estratégia certa de como empreender, de como captar o cliente, de como vender o serviço dele, de como valorizar o serviço dele. Tem muito profissional vendendo preço. Alguém sabe aqui, rapidinho, existe uma diferença entre valor e preço. Alguém sabe me dizer o que é? Isso é importantíssimo para quem quer empreender. Preço é tudo aquilo que o cliente vai pagar pelo seu serviço. Valor é tudo aquilo que o cliente vai receber de você. Então, quando você for negociar, primeiro você venda o valor. Não vá logo vender preço. Porque quando você vende a transformação que você vai entregar primeiro, e na sequência você vem com o preço se torna irrisório, ele nem vai pensar. Mas quando você chega inicialmente vendendo o preço, ele vai soar caro e há uma grande chance dele não fechar com você. Então é por aí, certo? Quando eu comecei, eu não tinha equipamento, eu não tinha carro, eu não tinha cliente, eu não tinha nada disso. Mas eu acreditei, eu não desisti. Então, independente da área que você for empreender, vai ter dificuldade, mas foco, disciplina, persistência, propósito, você vai chegar, não tenho dúvida. Muito bem. Então, a gente, com as palavras aí, ratificando as dúvidas de vocês, né? A gente encerra esse primeiro momento, tá bom? Mais uma vez agradecendo ao Eudes, tá? Na sequência aí do GISDEI desse ano, eu vou convidar agora o professor Miguel, tá? Para o professor Miguel tá anunciando aí as próximas palestras. O Eudes ainda vai dar mais um tempinho aqui
tenho mais umas 2 ou 3 pessoas que gostariam. Eu disse, não, eu acho que o Eudes não se incomoda de tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, quem não deu tempo de perguntar aqui, tá bom? A gente, o Eudes, ele vai procurar um local aqui e pode tirar uma dúvida de vocês. Só um detalhezinho. Pessoal, aqui tem todos os meus contatos, viu? Telefone, e-mail, tem o nosso site, tem o nosso Instagram, tem o meu Instagram pessoal, tem o Instagram também da nossa empresa, tá certo? Se vocês não conseguirem entrar, tiver alguma instabilidade no site, eu falei para o pessoal hoje cedo, eles estão fazendo uma manutenção lá, uma atualização, aí pode ser que esteja fora, mas vocês podem anotar aí, tirar uma foto, que vocês vão conseguir contato aí, vão conseguir nos seguir aí e ter acesso a todas as nossas informações, tá certo? Então eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao professor, a toda a comissão e muito obrigado. E principalmente agradecer a cada um de vocês. Eu desejo imensamente que vocês tenham sucesso aí na jornada de vocês, tá bom? Abraço, obrigado.